Essa Betânia fala, não gosta de aparecer. Olá, São Paulo, olá, Brasil. Hoje temos novidade para vocês aqui. A Galáctica resolveu aparecer, que é a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo dentro do nosso coração. Tive que prometer levar ela na Disney, no McDonald's, no Burger King, no Outback, tive para ela poder aparecer, gente. Vai fazer quase 4 anos que eu tenho um canal aqui, ela nunca quis aparecer, né? Não gosto de aparecer. Porque ela é muito famosa, né? Tem que pagar para ela aparecer. Eu tenho que pagar, eu paguei 1 hora, gente. Tive que dar R$100, 10 minutos? 10 minutos, R$100 para ela aparecer aqui, gente. Deixa o like aí, gente. Se inscreva no canal. É uma live de agradecimento pelo aquilo que vocês fizeram ontem, que vocês são maravilhosos, né? Tem um áudio aqui da Sandra também agradecendo vocês. Obrigado, Ana, por estar aí. Todos vocês que estão aí, a Letícia, a Ana Cláudia, o Verdade Dói está sempre aqui. Damião, Galáctica, filho, tem que pagar para tudo assim agora, filho. Mas não é que nem antes que obedece. Antigamente a mulher obedecia, hoje é você que obedece a mulher, né? Se você não fazer o que ela manda. Quem sabe, né? Tá meio com vergonha, mas quem sabe ela gosta, daqui a pouco tá fazendo um canal só para ela, né, gente? Amei, ó. Dando graça e paz, meu Deus. Fala, amém. Mas tudo bem, gente? Quanto ano que eu tolero você? Faz quantos anos? Eu tolero ele, viu, gente? Quantos anos eu tolero você? 18? 18 anos. Eu acertei igual. Se eu erro, eu tô ferrado, irmão. Se eu erro, eu tô ferrado, irmão. Amém, verdade, dói, Fernanda. Quem é essa do lado? Ó? Galáctica, quem é? Você errado aí. Um abraço, André. Eu fui lá rapidinho, ela falou que você vai ficar só meia hora, não é? Aqui você vê assim na câmera, assim, sorrindo, né? Deve ser tão boazinha, né, gente? Né? Eu sou, gente. Eu sou. Deus abençoe cada um que ajudou. Toda mulher é boazinha, né, filho? Os outros, né? Mas para nós, não. Brincadeira, né? Vocês são casados. Obrigado, Adriana, Damião, Ronaldo, Ortiz, Roda Escarnecedor. Depois eu vou só bater um papo com ela aqui a meia hora. Depois eu vou abrir aí, tá? Quem quiser entrar, tá, Ronaldo? Vou bater um papo aí, falar alguma coisa. Ó, cuidado, respeita, hein, Adriana? Respeita, hein? Olha os olhos. Por isso que ela não queria aparecer, né, filho? Eu não ia trazer minha esposa aqui, porque os gavi, que linda sua esposa. Não, ela teve sorte de me achar, né? Tinha muitas moças atrás de mim. Eu era profeta galáctico, tocava violão, contava obra, pregava a palavra na igreja. Enfim, tinha mais de 1000 irmãzinhas atrás de mim, não era? Exagerado, né? Exagerado, gente. Mentira, gente. Quando eu conheci a Sumaia, gente. Quando eu comecei, obrigado, verdade, André. Quando eu conheci a Sumaia, sua esposa é a Cristal, como é chamada a esposa da minha profissão. O nome dela é Sumaia, gente. Eu conheci a Sumaia, gente. Não era nem da igreja, tá, gente? Nós era do mundo, né? Nós era do mundo. E aí ela tinha uma... Amém, Deus abençoe, Adriana. Deus abençoe. E aí o que acontece? Minha esposa, ela foi lá na casa de uma amiga dela, que morava... Ela morava, 20 casas assim. Ela foi na casa de uma amiga dela, que morava de frente à minha casa. Quando ela me viu, essa mulher se apaixonou, gente. Ela tinha... Pelo contrário, gente. Pelo contrário. 13 anos, você tinha, né? 13 anos. Quando ela me viu lá, eu era fortão, né? Jogava vôlei na rua, bola, né? Aí ela me viu lá. Aí eu levei ela para a igreja, né? Eu levei para a igreja. Ela era do mundo, eu levei para a igreja. E aí, na verdade, quem levou assim... Minha mãe já era da Deus e Amor, né? Na verdade, quem levou a gente para a igreja foi a sua mãe, né? Que levou na quadrangular. Vamos lá no culto na quadrangular. Ela sabia, gente. E lá ela colocou, aquele dia, colocaram um vídeo lá, que o pastor chamou ele para ir para a igreja, e ele não quis ir. Aí ele pegou a moto, você lembra? Ele pegou a moto, saiu, capotou a moto, ele veio a falecer. E aí mostrava o filme, mostrava ele no inferno, um monte de fogo, o diabo com o garfo espetando todo mundo. E aí o pastor falou, quem quer aceitar Jesus? Quem não queria, depois de um filme daquele, né? Até você, né, que aceitou, né? Acho que a igreja inteira aceitou até de novo. Quem não tinha... Obrigado, Fernanda. Amém, Pedra 90. Acho que quem não aceita, buscaram a palavra. Não vou contar isso, então vou chegar lá. Obrigado, Fernanda. Ela teve sorte, é verdade. Ela teve muita sorte de me achar. Não tá difícil hoje em dia, né, Fernanda? Achar um homem assim, né? Vem mais aqui, porque tá muito... Aí, o que acontece, gente? Aí naquele dia lá, o pastor fez o apelo lá. Aqui está a esposa do caminhoneiro. Que caminhoneiro? Tá amarrado em nome de Jesus, Flor. O que é isso?
Amém, Galáctico, Deus abençoe. Aí aceitamos, aí nós ficamos na quadrangular mó tempão lá, fui presidente da mocidade, e aí, aí a guerra começou, né, Samara? Porque minha irmã era da Deus e Amor. Deus e Amor não, da congregação. Homem de oração, ela orou muito por mim, ela jejuava 21 dias por mim, Fernanda, 21 dias ela orava por mim. Obrigado, Adriana. Amém, Cristiane. Daqui a pouco nós vamos conversar um pouco, né? Amém, obrigado, Cristiane, um grande abraço. Mas você convenceu. Não, meu filho, tinha muitas moças atrás de mim, ô Vicente. Eu era profeta, tocava violão, filho, nas orações, pregava, sapateava a dança da Miriam, filho, chamava o povo por glória. Filho, não, assim, não. Acho que é não, né? Não. Aí é que na época, gente, vocês sabem, na nossa época, tinha assim, ela me viu, ela se apaixonou. Aí nós começamos a namorar, e aí nós estávamos quase noivo, e aí minha irmã foi para a congregação. E aí eu ia na casa da minha irmã, todo dia tinha irmão na casa da minha irmã, eles contavam aquelas obras terríveis, aqueles milagres, e eles estavam sempre juntos, orando, tocando violão, e construindo. Eu achava aquilo ali muito bonito, né? Estava quase saindo da tela. Tá bom. E aí, o que acontece, irmãos? Eu comecei a querer ficar junto com os irmãos da congregação. E essa aqui ficou brava, hein? Ela ficou brava, porque onde você trabalhava na loja, né? Fala aí. Uma loja, um comércio. E o que acontecia nessa loja que você trabalhava? O que acontecia? Não, tinha um pessoal que era da congregação, e como tem muitos irmãos, né, que não aceita outros irmãos de outras denominações, eles não se consideram como irmãos, né, em Cristo, é isso. Então eles desfaziam da gente. Então a loja que ela trabalhava tinha muita irmã da CB, e por ela ser da quadrangular, tipo assim, não saudava, né? Não considerava como irmão, como crente, entendeu? E tá certo o tempo todo. Mais ou menos, né? Porque também, por que nós saímos da quadrangular, Fernanda? Nós gostávamos da quadrangular. Quem falou aqui, a Fernanda? Eu tava o tempo todo certo. Certíssimo, eu tava. Não, mas eu tenho que falar porque nós não saímos da quadrangular por causa da CCB. Primeiro aconteceu o fato com o pastor lá. Então, nós descobrimos que o pastor tinha outra galáctica, fora a galáctica dele, oficial, tinha outra galáctica. E aí o que aconteceu? E aí a metade da quadrangular saiu, porque a gente não ia aceitar. Tipo, a esposa dele era enferma e descobriu que ele estava tendo um caso com uma moça lá da igreja, né? E aí muita gente saiu da igreja, a gente ficou rodando por causa da igreja. Nós ficou rodando a igreja. Um abraço, Ana, um abraço, Damião. E para você ter ideia, nós fomos na igreja Mensagem da Cruz, né? Mensagem do Amor da Cruz, Mensagem da Cruz. Sim. E lá nós se juntamos com os moços lá, gente. E a gente, então nós fizemos uma rádio comunitária, rádio pirata, né? E nós fazíamos programa 96, programa A Deus Toda a Glória. Ligue para cá, peça o teu louvor, tua palavra. E aí as pessoas ligavam lá, e a gente orava, eles ligavam pedindo. Então nós fizemos um programa de rádio. E aí eu comecei a andar com os irmãos da CCB. E aí, gente, eu queria ir para a CCB, né? Eu queria ir para a CCB e ela não queria. Por causa que ela já tinha um trauma das moças que trabalhavam com ela lá na loja, que não considerava ela como crente. E aí, um dia, eu me batizei. Ela falou, você está andando com esses irmãos da CCB? Eles fizeram lavagem na sua cabeça. Eles fizeram lavagem na sua cabeça. Para de ficar andando com esses irmãos. Não, gente, Sumai, mas lá eles são bem unidos, tem muito amor, tal. E aí, gente, eu me batizei na CCB. Quando eu me batizei, essa mulher ficou brava. Nós estávamos namorando, hein? A mulher ficou brava, mas eu falei assim, eu vou enganar ela, né? Eu tive uma ideia. Porque, gente, eu não queria ir para a congregação. Eu até visitava tudo, só não queria me batizar novamente, que nós já éramos batizados na quadrangular e eles não aceitavam, então teria que batizar de novo. Então entrava esse lema de ficar, tem que batizar de novo, e aí, como ficou o outro batismo, né? Ficava esse lema, né, Júnior? Aí você batizou novamente. Porque assim, se eles não consideram você, isso, Silene, minha esposa, eles não consideram você, se você não é batizado, aquela época muito mais, né, que agora, 25 anos atrás, assim, se você fosse de outra igreja, você fosse na casa dos irmãos da CCB, tivesse oração, eles não deixavam você orar, eles não pediam para você ouvir oração, não te considerava como irmão, te considerava como primo, eles, tipo assim, desprezavam mesmo, era muito rígido. Então, se você quisesse andar com eles, você era obrigado a se batizar, você tinha que se batizar. E eu fui lá e me batizei, gente. Era o Espírito Santo.
Mas aí, ó, olha o que eu fiz, Fernando, e vocês que estão nos ouvindo. Aí eu falei assim, e agora? Eu me batizei, essa irmã, eu tenho que batizar. E a gente ouvia muito dentro da congregação, o quê? Que o irmão entrava dentro da igreja lá e na hora da palavra, Deus chamava a pessoa no batismo. E aí eu convenci ela para mim um dia no culto, na central de Carapicuíba. E aí, só que é o seguinte, era batismo, só que eu não falei para ela, eu falei, vou levar ela lá no culto, Deus vai tomar o irmão lá, vai pregar a palavra lá, vai chamar ela na graça, nós casamos e vivemos felizes para sempre. Rapaz, só que ela falou assim, não é batismo não, né? Eu já sou batizada. Não é batismo não, eu já sou batizada, né? Falei, não é batismo não. Eu falei, não, Deus, faz uma obra, faz um milagre. Quando essa mulher entrou dentro da igreja, gente, na central de Carapicuíba, que o irmão falou, ela estava lá das irmãs, eu disse lá, deu só de olho nela, assim, chama ela, Senhor, chama ela na graça, Senhor. Aí quando o irmão falou assim, iniciamos esse culto de louvores e batismos a Deus, em nome do Senhor Jesus. Rapaz, essa mulher saiu da igreja correndo. Ela pegou a avenida que tem lá, que é a central de Carapicuíba. Ela saiu correndo da igreja, gente. E eu saí correndo atrás dela. Foi assim? Nossa. Tive que ir embora para casa, gente. Ela não batizou, não, gente. Mas depois, gente, Deus chamou ela nessa graça. E uma parte muito legal de falar também. Obrigado, Vicente. Uma parte muito legal de falar também é porque, assim, Ixi, deu branco. Esqueci o que eu ia falar. Ah, tá. Lembrei. Uma parte boa, assim, que a gente já estava namorando há bastante tempo, né? E quando a gente foi para a congregação, nós já estava namorando bastante tempo, já estava quase já perto de casar, né? E aconteceu o quê? Que as pessoas da congregação falavam assim, ela não quer ir para a congregação, ela não quer batizar, então larga ela, Deus vai preparar outro para você, Deus vai preparar outro para você na graça, dentro da graça. Mas eu achei injusto, porque, tipo assim, eu conheci ela tinha 13 anos, tipo assim, a gente estava muito tempo junto. Eu achei injusto, tipo assim, processo normal, né, de relacionamento, né? Mas, assim, eu achei injusto eu largar ela, porque agora eu fui para a congregação, nós já estávamos acho que uns 5 anos juntos, e ter que... É verdade. E ter que, assim, para mim conseguir uma da graça, né? E a gente viu desse caminho, que a gente está junto 18 anos, muitos que casaram dentro da graça que hoje já não estão mais juntos, né? Isso não tem nada a ver com a igreja, isso aí é relacionamento, só quem vive junto sabe que não é fácil. Então, tipo assim, aí eu falei, não vou ficar junto, e aí ela acabou se batizando, e a gente vivemos feliz para sempre, não? Ainda não. Quer falar uma coisa? Porque eu tinha ouvido, mas o povo não aguenta mais ouvir eu. É isso aí, gente, isso mais um pouco. Mas a gente viu muita obra na congregação, depois Deus me chamou. Não dá para não falar que como você é sembiana, senão você... Como? Você se batizou lá, né? Então, eu me batizei, Deus me chamou, fiquei bastante tempo, nós ficamos, e recebíamos bastante visita em casa, né? Viajávamos também na obra de Deus. Deus também chamou minha família, chamou meus pais, minha irmã. Fez bastante obra também, então não tenho que reclamar, não. Eu acredito que tudo que Deus fez foi obra mesmo, a gente via não pela instituição, né? Não pela instituição, mas sim pelo que Deus fazia, né? Que Ele prometia, Ele fazia na nossa vida e faz até hoje. O que ela quer dizer é o seguinte, eu já falei para você, assim, a gente tinha um grupo muito bom, né, de visita, sim. E a gente se juntava assim, nós orávamos muito, jejuávamos. Então, assim, a gente fazia muita visita, a gente já entrou em casa aqui, viu o diabo manifestar, né? Naquele dia que eu fui fazer a irmã na casa de Massara lá, né? Sim. Então, tipo assim, nós tínhamos, assim, nós não vivia, assim, a religiosidade das TCB. Como a gente já tinha uma mentalidade de outras igrejas, a gente já vivia, em outras igrejas a gente ia para o monte, orava no monte, a gente ia muito para vigília. Então, tipo assim, a gente já tinha a nossa comunhão com Deus e não era hoje escancarado como está hoje as pregações que a gente vê aí. Hoje assim, você vê, eles falam que é espiritual, mas se você vê as pregações que você vê hoje na CCB, não tem nada de espiritual, gente, não tem nada. Porque eu vou falar que uma vez, aí os irmãos falam assim, não, se ela não, vou contar assim para você, não, vocês têm que largar ela, porque Deus tem uma obra na sua vida e ela não quer ir para a obra, para a graça da CCB. Eu falei assim, não, mas eu oro a Deus, Deus falou que tudo é no tempo dele, no tempo certo, nós vamos casar, espera um pouco. Falei, não, você tem que casar. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, já que vocês estão insistindo em tudo, nós vamos buscar hoje a palavra. E tinha um irmão, que ele era muito homem de Deus. Pode pregar que eu creio, né? Pode pregar que eu, tá profeta, tá pregando, sabe? Você comprar um carro para você, tá profeta, aí, tá vendo? Depois você fala que não crê no dom, né? Ele tá querendo um carro para trabalhar, aí, ó, profeta.
E aí o que acontece? Tinha um irmão que era do Gabriel de Barueri, irmão Luiz, lembra dele? Irmão Luiz ficou até cego depois com diabetes. E aí ele disse, você tem que casar, se ela não quer largar ela. Eu falei, não, Deus não falou que é pra me largar ela. Não, não vou largar não, acho injusto, é errado. E dentro, ó, tá vendo como que é? Isso que eu falo, conheci muitas coisas assim. Aquele homem ali era de Deus, que ele já tinha vindo de outra igreja, ele foi para a congregação, você ia lá, ele pegava a Bíblia, era só doutrina, né? Ele pegava só doutrina. Ele pegava o texto ali, ó, ali, consertar, se santificar, buscar a Deus, andar na retidão, glorificar a Deus. Ele pegava uma palavra assim, bem. Naquela época existia homens assim, mas hoje não tá difícil. Viu? E aí eu falei assim, então nós vamos buscar a palavra agora. Se Deus falar na palavra assim, que é para me largar ela, eu largo ela. Se Deus falar que é para mim não. Se Deus falar que é para mim casar com ela, eu vou amanhã em o casamento. Isso era um domingo. E se Deus falar que é para esperar, que é no tempo dele, vocês param de ficar me enchendo o saco. Aí ele falou, então tá bom. E aí nós fomos lá, irmãos. Eu, irmão Luiz, aquele dia, ele pegava uma doutrina, irmãos, ele pegava a palavra com firmeza. Não é essas palavras aí, receba a chave, papel que tá por baixo, a roda vai girar. Não, era a palavra que ele entrava ali, você saía com o couro quente da igreja. Mas era gostoso, uma doutrina assim, que dentro das escrituras, santificação, andar na justiça, andar na retidão, andar na verdade, santificar, buscar a Deus. E aí eu fui lá, e aí ele pregando a palavra, ele pegou e falou assim, ô, parou, Parrazinho, você entrou aqui, ele falou assim na palavra, você veio aqui hoje porque você falou assim, eu vou buscar a palavra hoje, e dependendo do que Deus falar, eu vou amanhã no cartório e vou assinar o meu casamento. Ele parou a palavra, irmão, era no outro bairro, era outra cidade, eu morava em Carapicuíba. Ele pegou e falou assim, mas o Senhor te disse essa palavra, não é o tempo ainda, minha vontade, espera mais um pouco. Estão te pressionando para você tomar uma decisão na sua vida. Só que é no meu tempo, não é no tempo que as pessoas estão falando, é no meu tempo, fique em paz, no meu tempo eu vou fazer uma obra. Eles olharam para mim assim, Tobi, Tomé, porque Deus, eu sei aí, depois tudo Deus preparou, né? Nós casamos tudo certinho, eu fiquei moço dentro da congregação. Então nós vivemos assim, muitas coisas bonitas, porque existia muita gente sincera, gente. Lia a Bíblia, orava muito, jejuava muito, lia essa escritura, nós anunciava o evangelho, estava nas casas, os demônios, gente, manifestavam. A gente viu muitas obras assim, de libertação, pessoas dentro de casa com depressão, doenças, enfermidades. Assim, Deus, irmão, não é a instituição, Deus. Mas a gente nunca, nenhum momento, irmãos, levamos a glória para a instituição, nenhum momento. Ah, Deus fez isso porque eu estou na CB, Deus fez isso. Não, porque, irmão, Deus conhece o coração de cada um. Deus sabe da sua sinceridade, sabe o que está dentro do seu coração. Então, eu quis trazer ela aqui, porque o pessoal fala, cadê sua esposa? Teve uma pessoa aí que falou que até que eu estava separado, né, gente? Quando eu não vim aqui para Sorocaba, as pessoas... Quando eu vim para Sorocaba, passou um mês que eu estava aqui, aí o irmão ligou aqui, ô, Júnior, como é que você está? Você está bem? Eu falei, estou bem, por quê? Eu falei, estou sabendo que você estava na UTI com coronavírus. Eu falei, mas eu na UTI? Nem coronavírus eu peguei, como eu estava na UTI? Isso é muito bom. Eu estava vendo hoje, viu? Tem o poder do jejum e da oração, Silene. Eu estava vendo isso, vendo isso aí hoje, os vídeos aí, sobre isso aí. Poder do jejum e da oração. Jesus falou, tem demônios que só saem com jejum e oração. E isso aí é para quem está no campo da visita, gente. A gente já viu muitas vezes o diabo se manifestar numa visita, e se você não tiver, se não for Deus, né? Nós não, se não for Deus na nossa vida, gente. Mas Jesus falou que é a gente só em jejum e oração. Então, tipo assim, hoje a gente vê, né, que a gente sofreu bastante por ser muito sincero, muito verdadeiro, muito amoroso, abraçar as pessoas, ajudar as pessoas, e nós só levamos prejuízo. Não arrependemos nada do que a gente fez. Porque tudo que a gente fez, né, fez para Deus, de coração, e a gente não tem culpa se as pessoas foram ingratas na nossa vida. Então, a gente não se arrepende de ter ajudado, né? Verdade. Quer fazer alguma pergunta para ela, gente? Pergunta aí. Ela é tímida, né? Ela é tímida. Ela só briga comigo quando desliga a câmera, aí fica brava. É do Pernambuco, aí fica brava. Aí eu tenho que falar, tá bom, chega, vou fazer, tá bom. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ela tá com vergonha. Aqui que eu vou postar aqui depois o áudio da irmã Sandra agradecendo vocês pela live de ontem, tá bom? Você quer falar alguma coisa? Não, acho que é isso. E o que você vê hoje, assim, da congregação, o povo desanimando, para da nossa turma ali, parou a maioria, né? Da nossa vila ali. Parou. Muita gente, né? Teve muita gente que parou, mas eu acho que tem que buscar a sua individualidade com Deus, né? Buscar, orar, jejuar, se consagrar, ter uma intimidade com Deus, né? Independente de você estar na instituição, a sua intimidade todos os dias com Deus.
Somos de Sorocaba, irmão. Então, hoje, assim, nós estamos, assim, é um processo que nós estamos de procurar a igreja, né? Estamos indo buscar algumas igrejas. Gostei de alguma, mas sempre tinha uns lá que falavam alguma coisa. Aqui é a verdade, aqui é o caminho certo. Eu falei, meu Deus, tá tão bom, a palavra tão bonita, tão cristocêntrica. Mas aí você pega alguns irmãos que saíram da CCB, estavam em outras igrejas, chega lá e fala, oh, não vou entrar nesse detalhe, porque eu não quero causar divisão teológica, sabe? Disso, daquilo. Então, tipo assim, nós estamos nesse processo, nós precisamos de uma igreja perto de casa, de Sorocaba, né? Estava até falando com o Juliano, ela não acompanha muito, viu, Silene? Porque que você critica muito. Então, se você ouvir desde o começo, você vai entender. Eu não critico a congregação. Congregação, para mim, é o templo e as pessoas. Eu critico as atitudes dos líderes. Quantas das pessoas, você vê aqui, ó, irmão Luiz, Antônio, da nossa turma ali de Carapicuíba que a gente andava junto, quantas pessoas mais ou menos assim parou de congregar? Mais ou menos. Acho que umas 15, 20. Mas, então, você pega casal, só de você ver casal. Você pega ali, não dá pra falar o nome aqui. Que é ruim, né? Não, mas eu acho que é isso. Você pega 15, 20 Alberto. pessoas. Umas 30, a minha irmã, a família dela, tudo. Só pra você ter ideia, Luiz, umas 30, 40 pessoas ali do nosso bairro, da Santa Teresa, da Carapicuíba ali, do nosso bairro, parou de congregar. Quantas visitas receberam? Acho que só uma só, pessoal. Irmão. Não, tipo assim, do ministério, alguém foi atrás da igreja? Não, acho que não teve, né? Não vai. Então, você tá entendendo, irmão Luiz? Assim, que a gente sabe da nossa turma ali, mais de 40 pessoas pararam de congregar. Como a gente mudou para Sorocaba, quando a gente vai para lá, às vezes a gente faz algumas visitas para alguns irmãos. Mas eles não vão atrás. É isso que a gente está falando, entendeu? Não é da congregação. A congregação tinha tudo para ser uma igreja maravilhosa, entendeu? Mas, infelizmente, os homens que estão lá só pensam em construir, comprar terreno, e o órfão está abandonado, o doente, o enfermo está abandonado. É sobre essas coisas que eu falo. É que vocês amam a CCB, e você acha que quando a gente traz a verdade e a injustiça, vocês acham que nós estamos falando de você, da CCB. Não, gente. Pode ser da Assembleia de Deus. Se está errado na Assembleia de Deus. Mas nas outras igrejas também tem erro. Se outras igrejas também tem erro, está errado também. Não é porque a outra tem erro que nós vamos ter que ficar calado, porque na CB está errado. Eu vi até o irmão, esses dias, da presbiteriana, com todo respeito, o outro falou assim, escândalo tem em toda igreja, eu tenho em toda igreja, nós não podemos se preocupar com isso. Como que não, irmão? Nós somos cristãos, como que nós devemos se preocupar com isso? Se você vê o erro e a injustiça e você se calar, claro que a gente vai ficar caçando problema, dificuldade, todo mundo tem. Mas se você vê a injustiça, o abandono, dependente da placa, você como cristão, fala, irmão, vamos juntar aqui, para juntar aquela irmã. Aí o cara fala para você, o líder, vamos orar, deixa na mão de Deus. Ninguém ajuda ela não, vamos orar, que a gente vê hoje. Isso aí é triste, né? Então, quer falar alguma coisa? Não, só isso, gente. Prazer conhecer vocês aí, primeira vez. Eu não gosto muito de aparecer, eu falo pro Júnior que eu sou muito tímida e eu prefiro ficar mais nos bastidores, acompanhando, vendo as lives. É isso, né, Júnior? Isso aí, obrigado. Salda em casa, tá? Salda em casa, viu? Gente, salda em casa lá, faz a janta que é bom que eu vou lá com fome.